Fala, galera ligada no canal do YouTube da Rádio Leque. Com um dia de atraso, análise Rádio Leque sendo gravado nesta segunda-feira, um dia após a derrota do Londrina por 2-0 para o Náutico, Dia dos Pais. Coitado dos pais que foram ao Estádio do Café. E a gente fala tudo sobre esse jogo, sobre essa derrota do Tubarão, depois da vinheta. E antes de iniciar mais um Análise Rádio Leque, eu peço que você deixe o like aí nesse vídeo, tá? O like é muito importante na divulgação do nosso canal. Também se inscreva no canal e comenta os vídeos. Bom, eu quero começar esse Análise Rádio Leque fazendo uma correção aqui nesse vídeo, porque eu sei que muitos torcedores do Náutico vão assistir a esse vídeo. Ontem, na jornada esportiva, o jogo foi no Estádio do Café, e na hora dos gols do Náutico, eu acabei, infelizmente, errando os autores dos gols do Náutico. O primeiro gol foi do Bruno Mezenga e o segundo gol do Náutico foi do Marco Antônio. E na transmissão eu falei outros nomes, corrigindo ao vivo depois, porém, os torcedores do Náutico não viram essa parte, só viram a parte do erro e estão me perseguindo, mandando mensagens no meu direct do Instagram. Não tem necessidade disso, galera. Erros acontecem, não quis dizer que a gente não estava preparado para o jogo, não. A cabine de imprensa do Café é muito longe do campo, é muito longe. Só quem vai no Café sabe disso. E os gols do Náutico, nossa cabine é aqui a cabine 7, o gol do vestiário, o gol onde o Londrina atacou no segundo tempo, é na nossa frente ali, a visão é bem melhor. O gol do Náutico lá do outro lado, longe, bem longe. E aí, acabei infelizmente errando, corrigi depois, né, sendo alertado por ouvintes, mas já viralizou, sei aí que tem algumas páginas de torcedores do Náutico que estão viralizando e indo nas minhas redes sociais, ficar ofendendo, fazer xingamento. Internet hoje é bastante complicada, a galera acha que é terra de ninguém. Não tem necessidade disso. Como alguns torcedores do Náutico vão ver esse vídeo, espalhe então essa parte do corte. Eu assumindo que eu errei na hora da narração do gol. O que acontece com vários narradores, né? Até o Galvão Bueno, o Kleber Machado, excelentes narradores aí, erram, falam que é normal errar, mas a galera, a terra de ninguém da internet, é complicado. Bom, até desculpa ter falado esse pequeno desabafo aqui antes, porque minhas redes sociais estão cheias de xingamentos e de mensagens que é complicado, mas está aqui no espaço esclarecendo esse ponto. Vamos para o jogo, torcedor. Que partida ruim do Londrina, né? E é uma partida que, na minha opinião, a gente falou isso na jornada esportiva, tá na conta do Roger, né? Tá bem na conta do Roger. Primeiro que o Roger não tinha para essa partida o artilheiro do Londrina na competição, Iago Teres. Realmente um desfalque muito sentido e o Tubarão precisaria mexer no ataque. Porém, ele também perdeu o Lucas Marques por lesão na sexta-feira, antevéspera do jogo, ele perdeu o Lucas Marques por lesão. Então, ele teria que mexer em duas peças, ele tinha o retorno do Alisson. O que o Roger fez? Ele manteve o Zé Breno, que foi titular contra o Ituano, colocou o Alisson na equipe, né, no lugar do Lucas Marques, que não jogou. O Alisson, primeiro volante, o Zé Breno, segundo. E aí, a mudança que pegou todo mundo de surpresa. Ele colocou o João Tavares, que é volante, no lugar do Robson Duarte. E o Tubarão entrou em campo com 3 volantes, algo que ele nunca tinha feito desde a sua chegada ao Londrina. E no ataque, no lugar do Iago Teles, ele colocou o Quirino, centralizou o Quirino de centroavante e deslocou ele pela ponta esquerda. Isso a gente tinha falado que ele ia fazer no ataque. E aí, a grande novidade. O Canela, que não era relacionado a 3 partidas sem sequer ser relacionado, Canela. Ele foi relacionado e ele
foi titular no lugar do Vitinho. Então, Vitinho e Robson Duarte barrados da equipe titular. Um time bem diferente do Tubarão. Enfrentando o Náutico, que vinha muito bem. 7 jogos de invencibilidade, 5 jogos sem sequer sofrer gols. Porém, com desfalques. Foram 4 desfalques por lesão e suspensão. E ainda teve o Paulo Sérgio, que foi poupado e nem sequer viajou até Londrina. Então foi um Náutico mexido também, né? Um Náutico bastante mexido para essa partida contra o Tubarão. Em campo, o Londrina de volta ao Estádio do Café, 5 meses após aquele jogo contra o Operário. Vamos até parabenizar o poder público, fez ali o que dava na parte de operação do estádio. Cabines de imprensa estavam todos com energia, com internet. Parabéns aí, pessoal da Sercontel e também da FEL. A parte dos ambulantes, venda de bebidas, banheiros, foram todos elogiados, tudo elogiado pelo torcedor. A única coisa lamentável lá do estádio do Café, o péssimo gramado. O gramado do Café tá pior do que o gramado do VGD. Um descaso completo com o gramado do Café que prejudicou as duas equipes. Bom, voltando para o jogo. O Londrina, então, completamente diferente em campo, né? O Londrina estava com dificuldades na saída de bola nas últimas partidas e o Roger optou por fazer isso. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, né? As duas equipes tiveram oportunidades, um jogo muito truncado, muita ligação direta, porque não tinha como você tocar a bola naquele gramado do Café, né? Ambas equipes reclamaram, o Hélio dos Anjos, alguns jogadores do Náutico, inclusive que passaram pelo Londrina, o Ryan Potronieri e o João Maestro reclamaram depois, e o jogo muito prejudicado pelas condições do gramado. Então foi uma partida de muita ligação direta. E o Londrina teve uma grande oportunidade do primeiro tempo com o Canela. O João Tavares dá uma linda enfiada de bola com o Canela pela direita. O Canela fica cara a cara com o Muriel, mas finaliza por cima. Canela, a gente falou bastante na transmissão, né? E também desde que ele chegou ao Londrina. É um jogador esforçado, corre, mas não tem qualidade técnica nenhuma para vestir a camisa do Londrina. Ninguém conseguiu entender a titularidade dele. Na entrevista coletiva, o Roger falou que ele treinou bem e que mereceu ser titular e até elogiou a partida do Canela. Então foi isso. Foi essa análise, no caso, do Roger. O Náutico teve uma grande oportunidade no lance seguinte, que foi um lance que tá viralizando a internet aí, né? Aliás, o Luiz Daniel, excelente goleiro, sou muito fã do Luiz Daniel, mas ontem ele não tava bem, né? Ontem estava muito esquisita, realmente, a atuação do goleiro do Londrina, o Luiz Daniel. Então, a gente meio que não conseguiu entender o que estava acontecendo com o goleiro do Londrina. E o Luiz Daniel acabou falhando no lance, é um chute do Raimar, a queima-roupa que ele defende. E aí, na sequência, ele vai tentar pegar a bola, ele fura e quase que o Bruno Mezenga marca o gol, para nossa sorte. Ele furou e na sequência o Wallace acabou afastando. E foi um jogo que teve essas duas chances, pouco truncado. 11 horas da manhã, tava até um clima ameno em Londrina, não tava calor, tava uma temperatura agradável. Foram as únicas oportunidades praticamente do jogo. O Londrina até teve ali algumas possibilidades de gols, mas acabou não caprichando no último passe. Muriel e Luiz Daniel praticamente não fizeram defesa no primeiro tempo. O Luiz Daniel fez essa e só. O Luiz Daniel, que realmente não estava bem, errando vários passes na saída de bola. Não foi uma boa jornada do goleiro do Londrina. Aí, fomos pro intervalo, certo? O que o Roger ele já mostrou ser diferente do Claudinei nessa curta passagem dele pelo Londrina? Pô, não jogamos bem, eu vou mexer. Ele fez isso em todos os jogos. Quais partidas ele não fez isso? As duas últimas. Contra o Ituano, ele saiu perdendo o primeiro tempo. O Londrina não jogou nada, ele não mexeu. Contra o Náutico, saiu empatando, poderia ter saído perdendo. Não jogou bem, ele não mexeu. Esperou os famosos 15 minutos. Vou esperar 15 minutos, aí eu mexo. Moral da história, o Náutico mexeu antes, o Hélio dos Anjos foi muito inteligente. Ele, na ocasião,
ele tira o Auremir, que tinha cartão amarelo, coloca o Ryan Poltronieri. Muda o esquema para um 3-5-2 do Náutico. E aí ele coloca o Caião no lugar do Igor Bolt. E passa a jogar no esquema 3-5-2. E foi a partir da mudança de esquema que o Náutico faz o primeiro gol. Uma ligação direta, defesa afasta mal o Iago Lincoln. O Bruno Mezenga emenda uma paulada da entrada da grande área de canhota, mandando o ângulo. Luiz Daniel estava adiantado? Estava, falei isso na transmissão, mas vi depois o lance, não tinha como defender o goleiro do Londrina, um golaço do Náutico. Aí o Londrina toma o gol, o Roger muda. Igualzinho o Claudinei. E isso é uma crítica pro Roger. Eu gosto do trabalho do Roger, mas ele errou em tudo ontem. E aí ele muda. Ele tira o Canela, coloca o Tauan Williams. Ele tira o João Tavares e coloca o Vitinho. Essas são as duas mudanças dele. Ele até ia colocar o Robson Duarte, mas acabou não colocando naquela ocasião. Moral da história, o Londrina vai pro abafa, até cria ali uma oportunidade com o Vitinho, né? Porém, no lance seguinte, uma jogada rápida do Náutico, cruzamento do Bruno Mezenga pela direita, o Marco Antônio fez o segundo. Após o segundo gol, ele coloca o Robson Duarte no lugar do Eliel e o Caio Rafael no lugar do Zé Breno e coloca todo o Londrina ao ataque. Então ele esperou o Londrina tomar o primeiro gol para mexer primeiro e também tomar o segundo gol para mexer de outra forma. Só um ponto, antes do gol do Náutico, o Canela teve uma outra oportunidade cara a cara com o goleiro, que eu acabei esquecendo de comentar aqui, né? Uma jogada do Quirino. O Quirino jogou muito bem. Para mim, o Quirino não tem que sair do time. Tem que ser o titular do Tubarão. Uma jogada que o Quirino dá assistência pro Canela. E aí ele na entrada da grande área. Não era tão cara a cara igual foi do primeiro tempo. Mas ele mandou para fora. Até porque não tem condições nenhuma de jogar com a camisa do Londrina. E aí o Tubarão foi pro desespero. Contra-ataque. O Alisson teve que matar a jogada. O Marcos Ítalo, do Náutico, ia fazer o gol e o Alisson foi expulso de novo. Mais uma vez, não teremos o Alisson na próxima rodada. Teve torcedores que comentaram assim, pô, já tá 2-0, não mata o lance, deixa o cara fazer o gol. Mas ali na hora, gente, é complicado. O Alisson viu ali que o jogador do Náutico ia ficar cara a cara, fez a falta, foi justamente expulso e o Londrina não terá novamente o Alisson. Pode ser que não tenha o Lucas Marques contra o Brusque. Situação aí bem delicada do meio-campo do Londrina. E aí, 2-0, o Náutico administrou, o Tubarão nem chegou perto. O Náutico teve uma bola na trave ainda, quase fez o terceiro. O Londrina nem chegou perto de marcar o seu gol. Derrota merecida para mais de 4 mil torcedores do Café. Parabéns para o torcedor que compareceu, que foi ao Café. Continuamos com uma média do VGD no Café, inclusive teve teve 2 jogos do VGD que teve um público menor que o de ontem, então parabenizar o torcedor, mas o Londrina não jogou nada, o Londrina fez uma péssima partida e foi merecidamente derrotado pelo Náutico, segunda derrota consecutiva, o Tubarão caiu para quinto porque o São Bernardo venceu o Retrô e sinal de alerta mais que ligado, né, torcedor? Precisamos vencer o Brusque no próximo domingo, senão é crise instaurada. Na entrevista coletiva do Roger, a análise dele do jogo, não gostei. Fomos melhores, não deixamos o Náutico jogar, neutralizamos os caras, tivemos chance. Não, não foi nada disso, Roger. Não foi nada disso, não foi. O Londrina não jogou bem, o Londrina não neutralizou o Náutico, visão completamente desconexa da partida. Quando o Claudinei tinha esse tipo de visão, a gente falava aqui, e o Roger a gente vai falar também. Porém, a segunda parte da entrevista, ele fez uma crítica ao elenco, falou que não tem peças e que precisa de reforços. É a segunda vez que o Roger pega pesado com o elenco, não que ele tá errado, tá, torcedor? O Roger é mais sincero, ele mesmo fala que isso pode ser algo que tenha prejudicado a sua carreira. Lá em Tu, ele detonou o elenco, falou que o pau ia cantar, que ele não aceitava perder dessa forma, e agora ele criticou muito o elenco, falou que não tem peças, que ele tá fazendo o que ele pode e que o Londrina precisa contratar. Tubarão está no mercado, tem um zagueiro vindo do Remo que já está certo,
e o Londrina deve contratar mais jogadores. Essa é a situação do Tubarão. 2 derrotas seguidas, perdeu a primeira em casa na Série C e teve encerrado um tabu histórico com o Náutico. O Náutico nunca tinha vencido Londrina em Londrina e o Náutico não vencia o Tubarão há 21 anos. Venceu, está na vice-liderança e muito perto da classificação. Tubarão foi em campo, torcedor, com Luiz Daniel, Cedric, Iago Lincoln, Wallace e Maurício, Alisson, Zé Breno, depois Caio Rafael e João Tavares, depois Vitinho, Canela, depois Talbot Williams, Eliel, depois Robson Duarte e Quirino, depois Marco Antônio, time do técnico Roger Silva e derrota merecida. Tá na hora de acordar, Londrina. Tá na hora de acordar. 26 pontos, precisa de 4 para passar nos últimos 9. Tá na hora de acordar. O Londrina precisa de reforço? Precisa. Mas o Londrina tá devendo futebol nos últimos 2 jogos, foi muito mal. Comente aí o vídeo. Também se inscreva no canal, deixa o like. A gente volta num próximo Análise Rádio Leque. Por aqui. Tchau!